Você pode se assentar, fica à vontade. Se eu falar que eu não diria nervoso, mas com a responsabilidade de transmitir que creio que o Senhor queira falar para a sua igreja, eu estou mentindo, porque é uma responsabilidade muito grande. Hoje eu vou fazer uma ministração diferente do que eu tenho costume de estar fazendo. Vou percorrer um pouco mais a Bíblia. Amém? Meus queridos, para começar, pedir por gentileza para que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 2. Profeta Jeremias, capítulo 2, eu vou ler o versículo 11, 12 e 13. E depois nós vamos dar continuidade nas leituras. Amém? Os irmãos encontraram? Então, para chegar no ponto que eu quero deixar como ponto alto da nossa ministração, eu tenho que fazer uma introdução. E essas leituras já vão ser as introduções, para que haja um entendimento. Amém? Então eu daria um título a essa ministração de hoje: Deus é o nosso Deus da lei, mas também é o Deus da justiça. Amém? Nós temos que ter noção do que Deus espera de nós. Não somente fazer a nossa vontade, como muitos querem fazer. E a Bíblia, como a missionária disse, ela é um manual para que nós possamos prosseguir diariamente a buscar nosso Senhor. Amém? Jeremias 2, 11 ao 13, diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, e o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Então aqui, claramente, nosso Senhor, nosso Deus, Ele está culpando o seu povo, o povo escolhido, por causa da falta de compromisso, de não querer buscar a Deus, e se iludirem com deuses falsos, e assim se afastando de Deus. Um pouquinho mais adiante, capítulo 3, nós vamos ler apenas o versículo 1. 3:1, Jeremias 3:1. Que diz assim: eles dizem, se um homem despedir sua mulher, e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluirá de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitas amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Como aqui já foi dito, nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele dá chances, mas o nosso coração endurecido, às vezes, não nos deixa voltar ao Pai. Então diz assim: Deus continuamente nos dá chance, mesmo ele se sentindo traído, mesmo a nação tendo cometido um adultério espiritual, se achegando a outros deuses, menosprezando o que Deus fez no passado por eles. Então nós temos que ter essa consciência de nós nos reservarmos para o nosso Deus. Capítulo 4, verso 1, diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, e
se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andará mais vagueando. Então, Deus chama claramente o povo à conciliação. Volta para mim. Mas o que o povo tem que fazer? Tirar as abominações, deixar de seguir falsos deuses. E o povo, infelizmente, não fez isso. Capítulo 5, verso 3. Jeremias 5, verso 3. Diz assim: Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu? Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Por mais que nosso Deus tenha feito as ações de correção, o povo com o coração endurecido não aceitou e se afastava cada vez mais do Senhor. E o povo, por sua vontade própria, não quis voltar para a conciliação com nosso Senhor. Agora nós vamos pular 2 capítulos, vamos até o 7. Jeremias 7. Verso 16. Que é a consequência dessa desobediência, ao resultado que traz a desobediência à palavra do Senhor. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Olha a consequência da desobediência. Nosso Senhor, nosso Deus, falando ao profeta Jeremias, para ele não orar, não levantar clamor por esse povo que não respeita ao nosso Deus, que ele não ouviria nem ao clamor do profeta, e foi o próprio Deus que o levantou. Então o profeta tem crédito com o Senhor, mas por causa da desobediência do povo, ele foi rejeitado. Isso é uma coisa que nós temos que ter cuidado, para não nos tornarmos também rejeitados por Deus. 7,18 diz assim: os filhos apanham a lenha, e os pais acendem um fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos a deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Continuamente, mesmo errando, sendo corrigido, mesmo nosso Senhor convocando-o para a reconciliação, oferecendo perdão, eles continuaram a pecar cada vez mais contra nosso Deus, provocando assim a sua ira e a separação. Então nós vemos que essas pessoas faziam esses atos como um culto a esses deuses, como uma normalidade, menosprezando o que nosso Senhor tinha feito por eles. Então Deus vai se desagradando cada vez mais. Agora vamos para o 7:22. E diz assim: porque nunca falei aos vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Por que nosso Senhor fez isso? Ele não ordenou, ele não pediu, porque o povo se acostumou tanto a fazer holocaustos e sacrifícios, ter um arrependimento verdadeiro de coração, que esses holocaustos e sacrifícios não estavam mais sendo aceitos por nosso Deus, porque não havia uma mudança de comportamento, uma mudança de coração, de direção. Então Deus considerava essa adoração, esses holocaustos, como sacrifícios vãos, não valia a pena em nada. No 23 diz assim: mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Que Deus espera do seu povo? Nada mais, nada menos que obediência. Então, esse povo estava se afastando do nosso Deus, e se afastando cada vez mais. Foi rejeitado como rebelde, rebelião.
Deus não aceitava mais os holocaustos, as orações, os sacrifícios. E Deus o esperava, a obediência. No 24, diz assim: mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Foram fazer a vontade própria, deixando de se submeter à vontade de Deus, às direções, aos conselhos dos profetas. Deixaram de fazer a vontade do Pai. Então, o coração enganoso, com essas ilusões, foram cada vez mais danificando a relação, piorando a situação. No 25, diz assim: desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Deus fala plenamente através dos louvores que são entoados, das orações que são entoadas, de uma palavra que você recebe direcionada por Deus. Então cabe a nós ter essa sensibilidade de ouvir essa direção de Deus. Para quê? Para que possamos nos aproximar dele cada vez mais. Verso 26, diz assim: mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram as suas cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Essa é a primeira parte. Nosso Deus, Ele é um Deus de lei, mas é um Deus também de justiça. Como Ele, na sua magnitude, entendeu que pela lei, pelo chamado ao arrependimento, o povo não se arrependeria e retornaria aos seus caminhos, aos caminhos do Senhor. Qual foi a grande jogada do nosso Senhor? Ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo porque o sangue daqueles cordeiros, o sangue dos holocaustos que estavam sendo ofertados ao nosso Deus, não tinham mais poder algum de remissão de pecados, de renovação de mente, não tinha mais poder nenhum de conciliação, porque havia no coração daquele povo um coração maldoso, enganoso. Não havia arrependimento nos nossos atos, nos atos do povo. Por isso Deus enviou Jesus Cristo, para que fosse cumprida a justiça de Deus na terra, diante de todos os homens. Agora nós vamos avançar um pouquinho. Vamos até Mateus 3. Aleluia, glória a Deus. Mateus 3:15. Mateus 3:15. O batismo de Jesus. Como o nosso Jesus, sendo a justiça de Deus na terra, ele não completaria totalmente a justiça de Deus sobre o homem. O próprio Jesus anuncia, 3:15, quando João tentou batizá-lo, se negou a batizá-lo, aliás, ele não queria, que ele se julgava indigno de desatar até as sandálias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus insistiu com ele: precisa ser feita toda a justiça. Não se faz justiça pela metade, senão é uma meia justiça. Não há a presença do Senhor em meia justiça, e sim na sua totalidade. Jesus Cristo disse, Mateus 3:15, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E Jesus cumprindo a justiça, automaticamente, João Batista também cumpriu a justiça. E era o papel dele, preparar o caminho para o Salvador. Ele foi peça essencial nessa função. Um pouquinho mais adiante, meus queridos, 5:6, Mateus 5:6, nosso Jesus Cristo novamente falando: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
eu vou falar a verdade, eu já li várias vezes essa passagem, mas assim, eu não tinha o entendimento que eu tive hoje, de que essa justiça que o próprio Jesus ele fala, é Ele mesmo. Buscai primeiro o reino, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Que essa justiça é o nosso Senhor Jesus, que nos alimenta, que nos mata a sede, que nos deixa satisfeitos. Por quê? Porque fora de Cristo não há salvação. Se eu e você, que temos o conhecimento da existência do nosso Senhor Jesus Cristo, buscarmos diariamente, com fome e com sede, manter essa relação ativa, seremos alimentados diariamente pela palavra do nosso Senhor. Amém? Agora um pouquinho mais adiante, Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que nós devemos buscar primeiro? O reino de Deus, buscar comunhão com Deus Criador. E após isso, nós termos essa comunhão, buscar a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Porque não há como termos comunhão com Deus sem Jesus Cristo. E se nós quisermos só Jesus Cristo, sem Deus, também não é possível. Então por isso nós temos que buscar as duas coisas. Primeiro, o reino de Deus. E depois, a sua justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, um pouquinho mais adiante, estou quase acabando. No 10, Mateus 10, 32 e 33. Mateus 10, 32 e 33. Diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então cabe a nós proclamarmos que somos servos do nosso Senhor Jesus Cristo, que cremos nele, devemos cumprir o que ele deixou, as ordenâncias, que são o quê? O batismo e a participação da Santa Ceia, para que nós possamos ter essa intimidade, essa comunhão com ele. Então nós devemos diariamente não nos envergonhar de sermos cristãos, de crermos no nome de Cristo, porque ele, sim, é capaz de nos libertar de prisões sem grades, de cadeias sem muros, de coisas invisíveis que nós não enxergamos, mas só com essa comunhão nós seremos libertos. Amém? Queridos, agora vamos mudar de livro. Romanos, próximo, um pouquinho mais adiante. Romanos 3, após o livro de Atos. Romanos 3, 21 ao 26. Fala como nós mantemos essa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, do 21 ao 26. Diz assim, 21. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para
demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então cabe a nós, diariamente, manusear essa fé, porque o nosso Jesus Cristo está acima da lei. Como no Antigo Testamento, eles usavam a lei como sua base, mas nós temos a lei e Jesus Cristo, que veio fazer a justiça do nosso Deus na terra. E pela graça de Deus, pela misericórdia do nosso Deus, Ele enviou Jesus. Para quê? Para que Ele deixasse exemplo e ensinasse a cada um de nós como devemos andar, como devemos nos comportar, como devemos ter um coração voltado a Deus, voltado a Cristo. Nos arrependermos diariamente dos nossos maus atos, porque cometemos, somos falhos. Uma coisa que é inevitável. Mas com Cristo, com o Espírito Santo nos conduzindo, nós cometeremos menos, falharemos menos, porque nós estamos buscando a santificação. Estamos buscando nos afastar de tudo que desagrada a Deus, como o povo antigo fez. Então, nós somos entendedores da palavra. Devemos ensinar também fora aqui da nossa igreja, conversando com um amigo do trabalho, com um colega, um parente, seja lá quem for. Não perca a oportunidade, porque às vezes você vai ser o canal de bênção na vida daquela pessoa. Uma boa palavra bem colocada pode mudar a vida de alguém. Então cabe a nós termos esse discernimento e não fazer a vontade do nosso coração, e sim a vontade do nosso Deus. E para finalizar, meus queridos, vamos até o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, 21. Olha que maravilha nosso Jesus Cristo fez por cada um de nós. 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou por mim e por você. Ele entregou o seu sangue, a sua carne, por mim e por você. E cabe a nós valorizarmos diariamente esse sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Porque não há salvação fora de Cristo. Não há arrependimento fora do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há comunhão com Deus fora de Cristo. Ele é o único, eterno, exclusivo e suficiente Salvador das nossas vidas. E cabe a mim e a você querer ou não querer, aceitar ou não aceitar, acreditar ou não acreditar, seguir ou não seguir. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a todos.